O nosso forro da sala das crianças caiu, então nós estamos hoje mudando um pouquinho de sala, mas o melhor para as nossas crianças, em nome de Jesus, esse é o nosso propósito. Irmãos, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, nós vamos ler o versículo 29 e 30. Romanos 8, 29 e 30. É o mesmo texto da semana passada, onde na semana passada eu falei sobre nos tornar semelhante a Cristo, a respeito da sua natureza, que é justa, dependente, santa, obediente e fiel. Hoje nós vamos falar sobre a imagem de Cristo concernente ao caráter dele, ao caráter do nosso Cristo, que da mesma maneira é santa, é um caráter santo, um caráter dependente, fiel, um caráter que buscou fazer a vontade do Pai. Mas eu quero, além disso, mostrar aos irmãos e provar aos irmãos que este caráter deve ser também aquilo que alinha a nossa vida, que dirige a nossa vida. Então vamos ler Romanos capítulo 8, 29 e 30, que diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos. Vamos repetir todo mundo junto a palavra, a imagem do seu Filho. Vamos lá? 1, 2, 3. Isso. Você que também está aí nos acompanhando pelo nosso culto, gostaria que você também falasse em casa aí bem alto, para a sua vizinhança toda ouvir. Vamos falar mais uma vez? A imagem do seu Filho. Isso foi o que Deus nos deu a ser. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Bom, na semana passada, eu falei sobre o tornar-se semelhante a Cristo, conforme a sua natureza, e as implicações de nós não nos relacionarmos com Ele assim. E hoje, quero falar então sobre a questão do caráter de Jesus Cristo, que é de fato um caráter muito importante na vida daqueles que desejam servir ao Senhor. E eu quero, antes de iniciar então o ensino propriamente dito, eu quero relatar sobre 3 figuras ou 3 tipos de pessoas que reconheceram em Cristo um caráter diferente. A primeira pessoa a reconhecer o caráter de Cristo foi Ele mesmo. E é interessante que muitas vezes nós, pensando sobre a nossa vida, quem nós somos, nós vamos encontrar, apesar de tentarmos buscar viver conforme uma vida honesta, um caráter ilibado, pessoas que vivem de forma centrada, madura, em dado momento nós podemos cometer erros. E esses erros, eles trazem a nós a concepção e o conhecimento de que nós não somos perfeitos. Mas em Jesus isso não é possível. O próprio Jesus testemunha do seu caráter moral e do seu caráter ético e do seu caráter espiritual, de maneira que ninguém consegue ser como ele é, se não for exatamente a expressão do Cristo de Deus. Primeira coisa que é interessante é que Jesus tinha um discernimento tão especial sobre a sua moral, que ele conhecia aquilo que estava nos homens. Mas, ao mesmo tempo, ele ensina a estes homens que as suas práticas não são concernentes àquilo que Deus tem para a vida deles. Principalmente a hipocrisia dos fariseus. Principalmente as falas dos partidos políticos judeus daquele tempo, que contrapunham a ideia do Cristo presente. Segundo, a razão pela qual
a moral, a ética, a pureza, a santidade de Cristo era tão diferente, é porque ela era constrangedora. Ela constrangia as pessoas, ela impressionava as pessoas. E por mais que a gente busque visualizar, estudar, conhecer pessoas que durante a história foram pessoas maravilhosas, elas não têm um caráter como o de Cristo. Por que elas não têm um caráter de Cristo? Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu reconheço a minha condição de pecador. Mais eu reconheço a minha condição de alguém destituído da glória de Deus. E com Jesus não funcionava assim. Quanto mais se aproximava de Deus, mais ele revelava aos que caminhavam com ele a sua divindade, a sua proximidade com Deus e a sua característica de ser o próprio Deus. Jesus nos mostra um caráter ilibado, sem qualquer tipo de comparação. Segundo tipo de pessoas que caminharam com Jesus e que testemunharam sobre o caráter de Jesus foram os seus discípulos. Os discípulos de Cristo caminhavam com Cristo. E é interessante que, por exemplo, eu sou casado há 18 anos, namorei Flávia durante 9. 18 com 9, 27. Eu namorei mais tempo Flávia do que Carol tem de idade. Certamente o testemunho da minha esposa ao meu respeito é algo muito verdadeiro, com muita propriedade, porque ela me conhece. Mas ela certamente, e eu espero, que ela me elogie, que ela fale sobre o meu bom caráter em determinadas coisas. Mas ela não conseguirá dizer a você, ela não vai conseguir, melhor, deixar de falar com você, que eu também errei. Já com Jesus, estes homens andaram com ele durante 3 anos. Em momento nenhum, nos 4 evangelhos que nós temos, e nas demais fontes de pesquisa a respeito de Jesus, em nenhuma delas alguém consegue falar que ele errou em alguma coisa. Veja, se você colocar alguém para andar contigo, dia e noite, durante 3 anos, essa pessoa vai te conhecer. E ela vai saber que você não gosta de tomar banho, ela vai saber que você não gosta de comer batata doce. Ih, perdi os R$100. Comer batata doce. Tá escrito, Flávia mandou escrever, eu esqueci de escrever. Não falar de comida, esqueci. Ele vai saber tudo, saber o número que você calça, ele vai saber a roupa que você gosta de vestir. Tem casal que agora disse que só vai vir para a igreja combinando. Eu estou vendo 2 aqui já. Por quê? Porque passamos a conhecer o outro pelo relacionamento. Mas, de alguma maneira, as falhas que nós temos também serão transmitidas. A nossa irritabilidade, em algum momento a nossa falta com a verdade, com a omissão, com olhar alguma coisa e desviar o olhar porque não quer ver. Mas com Jesus não foi assim. Os 3 anos que estes homens caminharam com Jesus, durante os 3 anos, eles testemunharam a perfeição diante dos olhos deles. Terceiro tipo de pessoas que testemunharam do caráter de Jesus foram os seus inimigos. Primeiro, o próprio Jesus testemunha dele, o segundo, os seus amigos, e o terceiro tipo, os seus inimigos. Aqueles que estavam tentando colocar Cristo em posição difícil. E aqui Marcos, do capítulo 2, 1 ao 3, 6, ele coloca algumas coisas que estes homens tentaram colocar sobre o caráter de Jesus para manchar a vida de Jesus. E a primeira deles foi a blasfêmia. Lembra que ele falou, este homem expulsa demônios pelo Espírito Santo? Foi isso que eles falaram? Não. Este homem expulsa demônios porque ele tem o maioral dos demônios, o Belzebu. E aí, neste momento, Jesus fala assim, não,
Pode um reino lutar contra o mesmo reino e sair vitorioso? A única coisa que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então esses homens tentaram trazer a Jesus a questão da blasfêmia. A blasfêmia também, quando Jesus chama para si a figura de Deus, ou alguém que pode perdoar pecados, por exemplo. Então estes homens tentaram jogar para cima de Jesus a falha de caráter sobre a questão divina. Outra coisa que eles fizeram foi trazer para Jesus uma falsa ideia moral de que Jesus, por viver com pecadores, era um dos pecadores. Jesus comia, Jesus tocava nas pessoas. Um fariseu, se fosse tocado por uma prostituta, tinha que passar por um ritual muito grande de purificação. E Jesus sentava com estas pessoas para comer, para conversar, para salvar a vida delas. Estes, então, jogavam para cima de Jesus o desvio moral de comer com pecadores. Terceira característica, de que Jesus tinha uma religião fútil. Por que uma religião fútil? Porque aquilo que Jesus pregava, apesar de alinhado com a visão daquilo que Deus ensinou durante todo o Antigo Testamento, e ele resume toda a lei e os profetas em 2 mandamentos: ame ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Estes homens consideravam aquilo que Jesus ensinava como fútil. Por quê? Porque não existia uma prática ritualística. Não existia necessidade mais de, em Jesus, matarmos animais. Uma fé praticada pela graça, pela vivência em Cristo, naquilo que Ele traria para a vida das pessoas. Uma religião um ensino religioso que dizia que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Jesus cura no sábado. Jesus diz a estes homens de que o dia é apenas mais um dia e de que a nossa dedicação a Deus deve ser diária e constante. Por causa disso, esses homens então diziam que este ensino era um ensino fútil, um ensino pequeno, um ensino que não levaria ninguém a uma vida de verdade com Deus. A quarta e última característica, ou melhor, a última característica é exatamente a questão do sábado. Fundamento central na fé judaica. Portanto, mesmo diante de todas essas acusações, o caráter de Jesus permaneceu ilibado. Mas existe um quarto tipo de testemunho. E este testemunho agora já não é mais baseado naquilo que nós sabemos do que Jesus falou dele, do que os seus discípulos falaram dele e do que os seus adversários falaram dele. Mas o quarto tipo de testemunho sobre o caráter de Cristo agora deve ser dado por nós. Eu e você. Nós agora somos os responsáveis por avaliar e ver o quanto nós temos desse caráter na nossa vida. E diante de muitas coisas que eu li, duas me chamaram muita atenção. E a primeira delas é de que Jesus venceu onde provavelmente, ou até mesmo inevitavelmente, todos nós seríamos derrotados. Vou repetir. Olhando para o caráter de Jesus, olhando para a avaliação que eu tenho do meu caráter em comparação ao caráter de Jesus, eu percebo que ele venceu aonde nós provavelmente perderíamos. E por que eu digo isso? Porque Jesus passou por algumas situações de que
nessas situações, muitas vezes nós nos desviamos ou nós erramos. Nós trazemos para a nossa vida situações, vivemos situações que não eram para ser vividas. Olhando para esta vida, e a primeira percepção que eu vejo é que Jesus, quando foi bajulado, Jesus, quando foi exaltado, Jesus, quando foi colocado num momento importante da vida dele, e aí eu cito especificamente o texto de Lucas, de que quando os gregos chegam até ele, dizem, olha, vamos para a Grécia, lá a gente não vai matar você. Vamos para a Grécia, porque lá nós vamos deixar você vivo. E nesse momento, Jesus, com a sua sabedoria, ele fala uma frase que marca a nossa vida até hoje. Qual foi a frase que Jesus disse a estes homens? Se um grão de trigo não morrer, ele não produz fruto. Meu querido irmão, minha querida irmã, amigo que está nos assistindo na internet, aliás, eu recebi um pedido de carta, mas de um irmão que deseja fazer parte da nossa igreja, mas não mora no nosso estado. E a gente vai ter que resolver isso. Tá bom? Mas isso deixa para outro dia. Mas já estou avisando. Voltando aqui. Se você, meu camarada, minha camarada, estivesse próximo de morrer, e alguém chegasse para você e dissesse assim, olha, vamos lá para Ariri que eu vou te esconder, ninguém vai te achar. Lá você não vai ser morto. Você vai ficar tranquilão. E ainda vai poder desenvolver o seu ministério. Qual seria a sua resposta, sinceramente? A bajulação faz a gente cair. A bajulação, muitas vezes, nos leva a errar. Segunda, Jesus manteve a mesma posição quando foi bajulado, mas ele manteve a mesma posição quando ele foi contraposto, quando ele foi enfrentado, quando ele foi colocado na parede. Vocês lembram um momento em que o governador, chamado Pilatos, pergunta a Jesus, és tu o rei dos judeus? Qual foi a pergunta dele? Ou melhor, a resposta. Meu irmão, você que está falando. Veja, se Jesus responde, eu sou, o que vai acontecer com ele? Como diz meu pai, que está fazendo aniversário hoje, aliás, parabéns meu pai, está fazendo aniversário hoje. Se ele fala que ele era o Cristo, caixão e vela preta. Morte. Porque ele se colocava agora como rei, se colocando como rei, ele enfrentava o Império Romano. Quem matou Jesus então? Se ele fala isso? Diz aí, pô. Roma. Se ele diz, não sou o rei dos judeus, provavelmente Pilatos iria ao povo e dizer, ele negou, ele não é o rei dos judeus. Por que vocês estão querendo matar ele? Se ele diz que não é, ele nega a sua missão. Se ele diz, eu não sou o rei, ele nega tudo aquilo que o pai tinha mandado ele fazer. Mas com a resposta que ele deu, ele coloca agora o peso sobre a decisão destes homens. Vocês é que estão dizendo. Vocês é que estão falando. Vocês estão me levando à cruz porque vocês enxergam em mim uma coisa diferente. Eu não sou como vocês. Por isso vocês estão me levando à morte. Jesus, quando bajulado, se coloca numa posição. Jesus, quando confrontado, se coloca na mesma posição. Nós, quando somos confrontados, normalmente, nós temos dificuldade. Nós perdemos a cabeça, a gente fala o que não deve, ou a gente amarra a cara e sai de perto.
nós não conseguimos responder a uma afronta de maneira sábia, como Jesus fez. Geralmente, nesses dois momentos, nossa real imagem é mostrada. E na semana passada, eu disse que nós vivemos a era da imagem. Irmãos, eu quero me corrigir. Hoje, conversando com o Flávio, eu disse, minha filha, de tanto eu pensar e refletir, às vezes eu fico meio perturbado. Mas essa perturbação, ela me leva a enxergar outras coisas. Veja, nós não vivemos a era da imagem. Porque se nós vivemos a era da imagem hoje, por que Paulo disse aqui que Deus nos fez a imagem do Pai? Ou melhor, a imagem do seu Filho. O Pai nos fez a imagem do seu Filho. A imagem sempre foi importante. Aquilo que é mostrado sempre foi importante. Aquilo que as pessoas veem em mim e em você, de fato, é a real expressão de quem somos? Não. São nesses momentos que a nossa imagem, as nossas decisões demonstram quem a gente é. A imagem sempre foi um paradigma. No nosso tempo, mais ainda. Mas no tempo de Jesus já era importante. Portanto, nesses dois momentos, a real imagem de quem eu sou se coloca. A real imagem do homem é colocada. O controle de si em situações extremas nos revelou o caráter firme de Cristo. Cristo era a mesma pessoa participando de uma festa ou participando do seu momento de morte. Ele continuava a entender qual era a sua missão e o que ele precisava fazer. Muitos se corrompem por elogios. Outros desistem por causa dos momentos difíceis. Mas Jesus se manteve o mesmo. Jesus se manteve o mesmo. Ontem, depois da reunião de planejamento da IBD, estava sem luz lá no Aquaville, e aí a gente ficou lá conversando durante um tempão. E aí teve um irmão que disse que ele, certa vez, por causa do muito elogio, ele cometeu um erro. E ele disse que gastava muito dinheiro por causa desse erro. Que as pessoas diziam, cara, você é gente muito boa. Rapaz, que pessoa maravilhosa você é. Eu nunca vi uma pessoa que tem a sua profissão, que tem as suas obrigações, sentar aqui com a gente e fazer isso, cara. E ele dizia, então traz tira-gosto, dá para todo mundo, eu sou o cara mesmo, pode dar. E no final do mês ele ia pagar a conta, aí o negócio ficava pesado. Da mesma maneira que os elogios nos corrompem, as dificuldades nos levam a desistir. Quantas vezes nós já não desistimos, porquanto que o que aparentava ser era muito maior do que a gente tinha, ou achava que tinha condição de enfrentar. Jesus viveu toda a sua vida, vivendo momentos maravilhosos, marcantes na sua vida, momentos significativos, de milagre, de cura, de libertação, de salvamento da vida das pessoas. Mas ele também enfrentou duros momentos. Ele abre o texto de Isaías na sinagoga, e quando ele diz, este que o profeta revela sou eu, a Bíblia nos diz que eles queriam matá-lo, e ele foge, porque ainda não era chegada a sua hora. Jesus é consistente. Você é consistente? Você toma as mesmas atitudes, com sabedoria, com paciência, com pensamento, sendo resoluto diante das coisas boas e ruins? Jesus é equilibrado. Jesus é humilde. Jesus é alguém que se reconhece, e é interessante que quando Jesus fala para nós que nós devemos tê-lo na nossa vida em primeiro lugar, ele diz, eu sou o Salvador da vida. Vocês precisam me ter em alta consideração.
Veja, alguém que roga para si alta consideração, vai lavar o pé de alguém? Você já viu o chefe da sua empresa, o chefe da sua repartição, o prefeito, o vereador, o governador, quem quer que ocupe um alto cargo, lavar o pé de alguém? Mas este Jesus que diz nas Sagradas Escrituras, eu sou o Filho de Deus. No momento antes de ir para a sua morte, ele coloca todos os discípulos, inclusive Judas, e lava os seus pés. O mesmo que diz que é a pessoa mais importante, é a que mais serve. Tem a humildade de se colocar de joelho diante de alguém, de colocar crianças no colo e dizer, vocês querem o reino dos céus, sejam como elas. Jesus, no momento de maior dor da sua vida, no momento de maior sofrimento da sua vida, no momento em que deveria estar sofrendo os augúrios dos nossos pecados, ele diz a seguinte frase: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. No momento mais difícil da nossa vida, provavelmente nós não teremos a atitude de perdoar aquele que nos ofende. Jesus venceu onde, inevitavelmente, nós seríamos derrotados. Segundo, nunca alguém deu tanto de si. Nunca alguém deu tanto de si. Veja, o texto nos diz que Deus nos predestinou a ser a imagem do seu Filho. Sendo a imagem, sentimentos são levantados dentro de nós, ou ensinos são levantados dentro de nós, que muitas vezes eles são subjetivos. São simplesmente coisas que podem ser faladas. Por exemplo, ame, amar. Amar não pode ser palpável. Amar é um sentimento que pode ser tornado em ação, mas ele é um sentimento. Quando Jesus escolhe dar-se em favor da humanidade caída, o texto de João 3,16 diz o quê? Eu acho que você não sabe, não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que crer em Cristo tenha vida eterna. Veja, Deus amou, amar sentimento. Só que em Cristo, sentimento que não é algo mensurável, ele se encarna, ele se torna a imagem perfeita. Ou seja, ele agora pode ser mensurado, ele pode ser conhecido, ele pode ser tocado, ele pode ser amado por aqueles que viram a Jesus. Você lembra da história da moça do fluxo de sangue? Por que ela foi curada? Não foi porque ela tocou nas vestes de Jesus. Foi curada pela fé, que ela creu no Filho de Deus. Mas ela também tocou ele. E é interessante essa história que Jesus diz assim: alguém me tocou. E aí eu imagino Pedro, que eu acho que eu sou meio parecido com Pedro, meio esquentado, meio brigão. Jesus, pelo amor de Deus, cara, olha a quantidade de gente que tem contigo. Vambora, rapaz. Opa, alguém me tocou. Eu só saio daqui, Jesus batendo o pezinho. Eu só saio daqui quando essa pessoa aparecer. Jesus não é apenas um sentimento. Por isso o mundo se engana. Lembra que semana passada eu perguntei a vocês, se eu perguntar para um brasileiro se ele acredita em Deus, qual vai ser a resposta dele? Na sua maioria. Lógico que acredita em Jesus. Jesus é muito bom. Mas
naturalmente eles falam de uma área muito mais sentimental, muito mais subjetiva do que propriamente a realidade das suas vidas. O sentimento, o amor que Deus tem por nós foi encarnado no seu Filho para que o seu Filho morresse por nós. E aí essa semana, cara, Deus é maravilhoso. Deus é bom, como diz o nosso irmão Sérgio, o diabo é que não presta. Deus tem me dado tantas ferramentas de aprendizagem. Essa semana assistindo um vídeo do pastor Paulo Júnior, e eu me identifico muito que ele fala alto, e é igual a mim assim mais ou menos. Ele disse, ele estava num podcast, Vilela, como é o nome daquele cara lá, famoso. E o cara perguntou assim, quem foi que matou Jesus? Aliás, ele pergunta ao Vilela, quem foi que matou Jesus? Os judeus, os romanos ou a gente? Quem foi que matou Jesus? Foi quem? Pergunta difícil. Tem gente olhando para cima assim, buscando lá naquele arquivo, lá dentro da cabeça, bem guardadinho. Quem matou Jesus foi o próprio Deus. Percebeu o peso disso? Quando Jesus está na cruz, ele clama a quem? Qual é a frase que ele diz? Deus meu, por que me desamparaste? O Pai julga os nossos pecados no Filho. Nesse momento, pela beleza da possibilidade da poesia, a poesia diz que neste exato momento, Deus vira as costas para o seu Filho, dizendo, sofra o peso do pecado da humanidade sobre os seus lombos. Porque é bonito a gente dizer, e mais uma vez eu repito, é bonito a gente dizer, Deus amou o mundo que deu o seu Filho, mas olhar o Filho de Deus na cruz é algo terrível. Porque aquele lugar era meu e seu. Aquele lugar, ao lado dos ladrões, era nosso. Mas Cristo nos deu a possibilidade da vida, fazendo com que o sentimento se tornasse carne, de que alguém da eternidade resolvesse morrer por nós. A imagem de Cristo nos leva a poder mensurar o nosso caráter. E aí eu te pergunto, você morreria por alguém? Aí o maridão vai dizer, a Bíblia me manda morrer pela minha esposa. Verdade? Mas tem umas pegadinhas passa muito no Silvio Santos, eu adoro pegadinha de Silvio Santos. Quando acontece um negócio, está o casalzinho de namorado, ó, andando juntinho. Daqui a pouco aparece, já viram aquela do Chuck? Que sai de dentro do negócio, pá! Quem fica para trás? A mulher. Normalmente está de salto alto, para andar bonitona com o namorado. A primeira coisa que ela faz é tropeçar e cair, e o cara vaza longe. Falar é fácil. Dizer, não, eu amo minha mulher, cara. Irmão, tirar sangue para mim, tomar injeção é a coisa mais terrível do mundo. Olha, só de pensar já começa a me dar suador. Há uns 20 dias atrás, ou 30 dias atrás, eu fiz o exame de sangue. Não feliz, a minha esposa disse que agora eu vou ter que repetir para confirmar o que está lá. Falei, cara, você vai esperar mais ou menos uns 5 anos agora. Aí eu fazer de novo. Meu irmão, falar que vai morrer é fácil. Agora, pular na frente da bala é que é o negócio. Mas Cristo nos mostra o seu caráter, dizendo para nós que Ele teve, além de coragem,
ele teve a hombridade de aquilo que ele assumiu, ele cumprir. De cumprir por morrer por nós. E aí, estou lendo um livro que fala amor e respeito. Amor é o que a mulher quer e respeito é o que o homem deseja, é o nome do livro. E o autor do livro começa o livro dizendo assim: apesar dos Beatles cantar a música "O amor é suficiente", o autor do livro diz que ele discorda completamente, porque o amor não é suficiente. Sabe por quê? Porque o amor dos Beatles, o amor que sai da nossa boca, o amor que a gente diz sentir, é um sentimento. O amor que nós professamos, na maioria das vezes, é um sentimento. E o amor que Cristo estabelece é um amor encarnado, é um amor que morre, é o amor que dá a sua vida por nós. E aí, a gente começa a olhar para essa vida tão linda e maravilhosa do nosso Cristo, e a gente percebe que Jesus tinha um ministério de cura, auxílio, ensino e pregação. Ele dedica a sua vida a curar os doentes, a expulsar demônio, a restaurar pessoas, a mudar a vida das pessoas. E nós estamos dizendo que nós amamos o mundo, mas nós preferimos juntar uma grande soma de dinheiro e enviar alguém para ele fazer a nossa obra. Nós estamos clamando, falando, alertando, pedindo, orientando para que a nossa vida seja uma vida discipular. E no ano passado, nós tínhamos que batizar 54 pessoas, e nós batizamos 13. Que amor é esse que a gente fala que tem? Qual é o seu amor? É o amor pela sua esposa, que hoje fez aquele guisado maneiro para você comer? Foi o quê? Foi semana que vem. Não, o nosso amor não deve ser por alguém que faz as coisas boas para a gente, somente. Sabe, o ministério de Jesus é um ministério que levava cura, auxílio, ensino, pregação, libertação, nova vida, novas perspectivas. E nós estamos dizendo que servimos a este Cristo e que desejamos ser iguais a Ele, mas a nossa prática, o nosso caráter desnudado diante do próprio Cristo nos leva a repensar isso. Por que não batizamos 55 pessoas? E veja, eu não estou acusando você, não. Não estou te acusando, porque eu também estou nesse barco. Eu também estou nesse negócio. Mas as coisas da nossa vida são tão sufocantes que nós vamos perdendo a visão. Nós já não conseguimos enxergar. E aí, muitas vezes, nos tornamos como os inimigos de Cristo. Eu já disse aos irmãos que eu tenho uma crise existencial com Deus, de que por que quando eu oro um aleijado não anda? Por quê? Ontem, assistindo um vídeo de um pastor que fala muita heresia, mas ontem ele falou um negócio legal que eu gostei. Eu até parei para assistir. Sabe o que foi? Ele disse: porque tem muitas igrejas que estão preocupadas com a pregação da palavra, e aí ele já me ofendeu. Porque só quer saber de falar da palavra, e só ensina a palavra, e nada acontece. Eu vou pregar a palavra, e daqui a pouco vou orar, e gente vai enxergar e coxo andar. Falei, esse cara está certo. Porque nós erramos, não só porque a gente desconhece a Escritura,
mas a gente erra também, está na palavra seguinte, a gente erra porque não conhece o poder de Deus. E aí, na classe de jovens, na semana passada, eu disse que nisso nós temos que aprender com os nossos irmãos pentecostais. Nós temos que aprender a depender do poder de Deus. Nós devemos, sim, irmãos, conhecer a Bíblia de capa a capa, entender as nuances históricas, filosóficas, saber o que diz a eclesiologia ortodoxa madura. Nós devemos saber que Deus é bom, que o governo dele é eterno, de que Deus salva os homens pelo poder de Cristo, que a partir daí o Espírito Santo mora em nós e que ele nos traz os dons espirituais. E que Deus tem, na eleição dos santos, a função de estabelecer a igreja, para que a igreja anuncie a sua palavra. De que nos finais dos tempos, Jesus vai voltar a levar a sua igreja, redimir o seu povo de uma vez só. Sim, a gente tem que saber de teologia, deve estudar. Mas se nós não oramos, se nós não buscamos fazer a obra que Cristo fez, que imagem eu estou sendo? Jesus ressuscitou mortos. Ah, pastor, mas era Jesus. Mas nós fomos chamados para ser a imagem do Filho. Talvez você não consiga sozinho, mas somos aqui 60, 70, 80 pessoas. Será que se todos nós não clamarmos, talvez Deus nos responda favoravelmente? Jesus, nos seus momentos de maior dificuldade, o que ele fazia? Ele abria o livro de John Stott para saber o que estava escrito. Nos seus momentos de maior dificuldade, Jesus ia ao rabino dizer o que diz a teoria do rabino, eu esqueci o nome dele. Tinham dois que eram muito famosos em Israel. O que Jesus fazia quando o negócio pegava? Ele se retirava para orar. Quando alguém chegava com uma demanda que dependia de uma ação do Espírito Santo, algo sobrenatural, ele dizia: levanta e anda. Eu não estou dizendo, e aí eu vou discordar do pregador, que ele disse que a letra vai te matar. Não, a letra não vai te matar. A letra vai te capacitar a entender o poder de Deus. Nós não podemos deixar de lado o poder que Deus tem dado à sua igreja. Sabe por que a gente enfrenta o problema que a gente enfrenta? Os problemas sociais, os problemas políticos, os problemas judiciais, os problemas das mentiras, das fofocas. Sabe por que a gente tem problema na igreja? Porque a gente está conhecendo pouco a Escritura e conhecendo pouco o poder de Deus. Mas nós fomos predestinados a ser a imagem do Filho. Não a imagem física. Porque tem uns mais bonitos, outros mais lindos, outros mais ou menos. Mas você é a imagem, ou pelo menos deveria ser, a imagem do Filho. E a imagem do Filho que nós temos é de um homem de um caráter ilibado, de um homem que nos momentos de luta, de dificuldade, no momento da sua morte, dizia: Pai, perdoa porque não sabem o que fazes. É um homem que no momento de maior sofrimento, não apenas amou como palavra, mas amou como ação. No momento onde era questionado as suas ações, Jesus curava, Jesus ressuscitava, Jesus dava vista ao cego, Jesus dava andar ao coxo. Uma das histórias que eu mais gosto é João capítulo 5, do homem à beira do tanque de Betesda. Quando aquele homem encontra Jesus numa festa,
E o homem diz assim: ele está aqui, vou falar com o judeu que ele está aqui. Jesus encontra ele. Qual é a frase de Jesus, gente? Eu esqueci. Qual é a frase que Jesus diz a esse homem? Eu não estou cobrando de que você saiba não, tá? Eu estou fazendo um enxamezinho. Sabe o que Jesus diz? Cuidado. Cuidado para que não te suceda coisa pior ainda. Jesus sabia que aquele homem iria dedurá-lo. Essa frase me chama a atenção, porque esta frase me diz que ser aleijado é pouco diante de não se obter a salvação. E aí já me lembro de outro texto, que Jesus diz: é melhor entrar maneta, coxo ou cego no reino dos céus, do que perder este caminho. Nós fomos chamados, e eu vou encerrar aqui nesta noite, porque na semana que vem eu vou falar sobre o poder de Jesus. E o poder de Jesus não está desalinhado com a sua palavra. O poder de Jesus não está desfigurado do seu caráter. O poder de Jesus não está desvirtuado daquilo que ele realizava. Com isso, meus irmãos, o caráter da igreja não está desalinhado dos milagres, não está desalinhado do cuidado, do auxílio, não está desalinhado do ensino, não está desalinhado da pregação da palavra. O caráter de Jesus nos ensina que ser a imagem dele nos leva a andar como ele andou. E ele andou curando os enfermos, ajudando os necessitados, ensinando aqueles que estavam fora do caminho e anunciando o reino de Deus. O que você diria sobre o caráter de Cristo a partir de agora? Nós vamos cantar mais uma vez a música Simples como Jesus. Aliás, já vou falar agora, nós vamos cantar essa música até o final do ano. Porque simples como Jesus deve ser o desejo do nosso coração. E eu te convido a se colocar de pé, por favor. E nessa noite, o meu apelo a você, obrigado, tá, amor? O meu apelo a você, não é para que você venha aqui à frente agora, mas o meu apelo à sua vida, é de que você cante essa música que a gente vai cantar, como uma oração verdadeira. Se você não quer fazer desta música uma oração verdadeira, não cante. Sabe por quê, irmãos? Porque você não está fazendo um trato comigo. Porque eu sou falho, eu sou homem como você. Mas nessa noite, ser simples como Jesus é um trato, é um acordo, é uma atitude que nós temos que ter pelo Cristo que a gente serve. Ah, pastor, eu ainda não tenho essa certeza na minha vida. Meu irmão, é muito simples. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Não são as minhas palavras que vão te salvar. Não são rituais, não são óleos, não é nada disso que te salva. Quem te salva é o poder do Cristo. E eu, nessa noite, quero ousadamente dizer de que as doenças da nossa igreja serão saradas pelo poder de Jesus. As pessoas que estão doentes na nossa igreja
serão curadas por Jesus Cristo. Mas não porque eu estou falando, é porque o ministério do nosso Cristo é um ministério de cura. Ah, pastor, mas pode ter gente que não vai ser curada, irmão, minha irmã. Aí é uma coisa de Deus com a pessoa. Eu não posso fazer nada, mas uma certeza eu tenho de que o nosso Deus pode curar. E é isso que eu estou pedindo a Ele. Senhor, cure os doentes, cure os enfermos, cure aqueles que estão com a alma ferida, com o coração destroçado, com a família angustiada, desempregados. Senhor, restaura a vida destas pessoas. Mas isso acontece não é porque eu estou falando, isso acontece porque nós somos, ou melhor, fomos criados para ser a imagem do Filho. E o Filho clamava e o Pai fazia. Jesus diz que tudo que pedires ao Pai, em meu nome, eu vou fazer. Nós devemos clamar pelas pessoas. Nós devemos nos colocar diante de Deus a favor das pessoas. O ministério do nosso Jesus era um ministério de cura. E em nome de Jesus, nessa noite, eu clamo ao Senhor para que cure os doentes. Eu clamo ao Senhor que nos dê a oportunidade de auxiliar aqueles que estão sofrendo. E aí, irmãos, eu vou anunciar aqui agora à noite, porque eu já tenho praticado isso com alguns irmãos, mas todos os dias, de 15 às 19 horas, eu estou aqui na igreja para te receber. 15 às 19, eu estou aqui na igreja para te receber, para a gente conversar, para você me orientar, para eu te orientar, para a gente crescer junto, orar junto, para a gente se ver. Você que deseja, marca comigo, pastor, quarta-feira, 16 horas eu estou aqui, tudo bem? Tudo bem. Às 19 a gente encerra, porque às 19h30 tem culto. Mas Deus irá operar por meio de nós, porque nós desejamos ser a imagem do Filho de Deus. Cante esta música, mas só cante se você deseja isso para a sua vida. Nós não vamos aqui apontar dedo e dizer, por que você não canta? Não, nós não vamos fazer isso. Mas o nosso desejo é de que nós vivamos o derramar do Espírito de Deus sobre a nossa vida, ao ponto de levarmos